Então, vamos lá, trazendo para a realidade do futsal, Bruno, e aí se a gente caracterizar o perfil dos atletas, lembrando que sempre a gente reforça que independente do pilar, hoje a gente está falando sobre prescrição, o quão importante é caracterizar a modalidade. Então, a caracterização da modalidade no futsal, né, talvez ali é o dinamismo, a velocidade que a modalidade impõe, né? E aí eu já pude presenciar você em diversas discussões muito enriquecedoras, por sinal, o mito de que treinar força não é importante, ou que os atletas não serão beneficiados de forma direta, né? Alguns preparadores, alguns profissionais não conseguem ver força direcionada com o treino de futsal, devido à especificidade da modalidade. Então, qual é o ganho de se treinar força, né? É um treino mais direcionado, como foi a pergunta do Pedro Ogando, ou é um treino que responde ao princípio da especificidade? Faz ou não faz parte? Excelente, excelente. Vamos lá. Quem tinha que estar aqui agora, Marcelo, era o nosso grande amigo Paulo César Cardoso, hein? Mas vamos lá. Futsal, o exemplo agora é de futsal, mas isso não te impede, se você é de outra modalidade ou se você é do fitness, não tentar fazer uma força aí de pensamento para transferir para a tua realidade, hein? Eu acho que o que a gente tenta fazer aqui é trazer exemplos diversos, mas a gente quer que isso se transfira para a sua realidade também, e isso talvez seja um momento para na live você ficar anotando os mínimos detalhes. Bom, dentro dessa ideia, pensa no futsal, nas ações dentro da modalidade, né? Você tem que dar sprint, é uma modalidade característica intermitente. Então você tem momentos de trote, momentos de corrida, mas você tem momentos de sprint, momentos em que você precisa alcançar altas velocidades. E muitos já me viram falar sobre caracterização do sprint e como os componentes da força rápida se manifestam ali dentro do sprint. Então, nas primeiras distâncias de um sprint, a gente tem uma predominância do componente força máxima. E à medida que a distância vai aumentando, você vai reduzindo o tempo de contato do seu pé com o solo, né, o tempo de contato com o solo, e você vai aumentando a predominância da força explosiva, do componente força explosiva, ou da necessidade de produção de potência muscular. Legal? Então, dentro do próprio sprint, você tem diferentes componentes da força influenciando. Assim, tem vários estudos mostrando que quanto mais alto um atleta salta verticalmente, mais veloz ele consegue correr em um determinado sprint. E aí, quanto mais peso ele carrega no agachamento, mais alto ele tende a saltar, mais rápido ele tende a correr. Então parece haver uma relação entre a tua força máxima no exercício de agachamento com a sua capacidade de aumentar a altura de salto e com a sua capacidade de correr em elevada velocidade. Parece existir uma transferência, mas mesmo assim a gente está falando de exercícios biomecanicamente diferentes, um agachamento e um salto com um sprint, em planos diferentes, em vetores de força diferentes, mas parece existir uma transferência. Se um atleta de futsal precisa alcançar elevadas velocidades e repetir isso várias vezes ao longo de um jogo, né, chegando ali a dar 90 sprints, 70 sprints, não muito distante aí da minha realidade, alguns atletas que dão 100 sprints em um jogo, é uma quantidade razoável, chegando a 25, 26, 27 km por hora. Dentro dessa ideia, então, por que não utilizar o treinamento de força numa visão de progressão, saindo do geral, talvez um agachamento, para um direcionado, talvez um salto com sprint e sequência, até chegar no momento onde você dá sprint dentro da quadra, tendo que adequar o seu corpo à trajetória da bola. Dentro dessa ideia, você faria uma progressão onde o treinamento de força lá no início foi uma possibilidade que você teve de gerar uma conexão lá na frente, que é a quadra, né? Não era o mais específico, mas ele tem um sentido de progressão até chegar no específico. Mas por que não ir direto para o sprint, então? Por que não ir direto para o específico? Por que não treinar somente o específico? Porque aí a gente vai lembrar que dentro do princípio do recrutamento lá, nós não recrutamos as mesmas fibras nos mesmos exercícios, com as mesmas cargas externas. Então, como a gente tem diferentes vetores de força, caso você fique somente no específico, o que vai acontecer com o teu treinamento
É aumentar muito a monotonia da carga, aumentar muito o nível de exigência nos mesmos vetores, nas mesmas fibras, com o mesmo mecanismo fisiológico, o que vai impactar de maneira significativa na tua recuperação e, consequentemente, na adaptação. Então, fazer uma progressão de meios de treinamento gerais para direcionados para específicos é possibilitar um atendimento do outro princípio com a variabilidade, que é o da variabilidade das cargas. E assim você consegue equilibrar a recuperação e carga, né? E você consegue maximizar a tua adaptação, gerando estímulo em diferentes vetores, em diferentes fibras, em diferentes combinações de musculaturas, em diferentes vetores. Então, saber utilizar o princípio da especificidade é ganhar um equilíbrio também com o princípio da variabilidade. Você conseguir variar sem perder especificidade ao longo do tempo.